Você já parou para pensar que a maneira como você ora pode estar interferindo diretamente na sua conexão com Deus? Não estou falando do que você diz, mas da postura em que você está quando se comunica com o Criador. Parece irrelevante, mas não é. Há algo profundamente espiritual e simbólico em como nos apresentamos diante do Senhor. Muitas pessoas oram deitadas, relaxadas, quase como se estivessem prestes a dormir, e não percebem que essa posição pode representar algo perigoso espiritualmente: comodismo, falta de vigilância e ausência de reverência. Billy Graham, um dos maiores evangelistas do século XX, sempre foi muito claro quanto à importância da postura na oração. E não é por acaso que ele alertava sobre esse tipo de hábito. A Bíblia está repleta de orientações sobre como nos apresentarmos diante de Deus, e muitas vezes ignoramos esses detalhes como se fossem secundários. Mas e se eu te dissesse que há um motivo muito sério, espiritual e bíblico, para que você pense 2 vezes antes de continuar orando deitado? Antes de te revelar os 5 motivos pelos quais a Bíblia te adverte quanto a esse hábito, já quero te pedir uma coisa muito importante. Se esse conteúdo está te tocando, se você sente que essa mensagem é para você ou para alguém que precisa acordar espiritualmente, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo como você costuma orar. Isso ajuda demais a espalhar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir isso agora. E se você quiser se aprofundar ainda mais em temas como esse, com reflexões bíblicas profundas e conteúdo exclusivo, considere se tornar um membro aqui do canal. É uma forma de apoiar nosso trabalho e também receber conteúdos especiais que vão transformar sua caminhada espiritual. E no final deste vídeo, vou entregar um presente especial para quem ficar até o fim, algo que pode mudar completamente a forma como você ora e se relaciona com Deus. Agora, vamos juntos mergulhar nessa revelação. Primeiro motivo: a postura revela o seu temor. Já parou para pensar como o seu corpo fala, mesmo quando sua boca permanece em silêncio? Imagine a seguinte cena: você é convocado a se apresentar diante de um rei poderoso. Um ambiente solene, onde cada gesto seu será observado, onde cada detalhe do seu comportamento comunicará algo sobre quem você é, sobre o que sente, sobre o quanto considera importante aquele encontro. Nesse momento, você se manteria jogado numa poltrona, com os braços cruzados e olhos pesados de sono? Obviamente, não. Você se levantaria, ajustaria sua postura, respiraria fundo e demonstraria, com todo o seu corpo, o respeito que sente por aquela autoridade. Agora, transfira essa imagem para a oração. Não estamos nos dirigindo a um rei humano, mas ao Rei dos Reis. Não é um chefe terreno diante de quem nos posicionamos, mas diante do Criador de tudo o que existe. Então por que, tantas vezes, tratamos esse momento como algo comum, corriqueiro, e nos permitimos orar deitados, despreocupadamente, como se estivéssemos prestes a dormir ou apenas passando o tempo? Essa é uma reflexão que incomoda, e precisa mesmo incomodar, porque revela algo mais profundo: como está o nosso temor a Deus. A palavra temor aqui não é sobre medo paralisante, mas sobre reverência, sobre aquela consciência viva de que estamos em comunhão com o Santo dos Santos. A Bíblia é clara ao nos mostrar que a maneira como nos apresentamos a Deus importa. Não é à toa que homens como Daniel, mesmo em tempos de perseguição, se ajoelhavam 3 vezes ao dia para orar, abrindo janelas em direção a Jerusalém. Ele poderia orar deitado? Poderia. Deus deixaria de ouvi-lo? Talvez não. Mas Daniel entendia que aquele momento era especial, que exigia uma entrega do corpo e da alma. O mesmo vemos em Jesus, no jardim do Getsêmani. Ele, sendo o Filho de Deus, o Verbo encarnado, escolheu se afastar para orar sozinho, ajoelhou-se, curvou-se com o rosto em terra e clamou com lágrimas. Se até o próprio Cristo demonstrou essa reverência na oração, o que nos faz pensar que podemos tratar essa prática com descuido? Quando nos deitamos para orar, enviamos ao nosso próprio coração e ao mundo espiritual uma mensagem que talvez nem percebamos. Estamos cansados, sem disposição, sem energia para um momento que deveria ser de plena atenção. É claro que Deus entende nossas fraquezas, nossos limites, nossos dias difíceis. Mas quando isso se torna um hábito, quando escolhemos sistematicamente a posição de menor esforço, estamos educando nosso espírito a considerar a oração como algo rotineiro e sem importância. E é aí que mora o perigo. A oração é um encontro, um acesso direto ao trono da graça.
É o momento em que, com humildade, nos colocamos diante de Deus não apenas para pedir, mas para ouvir, para nos alinhar à sua vontade, para sermos moldados à imagem de Cristo. A postura na oração não é uma exigência estética, não é teatro. É um reflexo da disposição interior. O corpo e o espírito estão ligados. Quando ajoelhamos, dobramos não apenas os joelhos, mas o orgulho. Quando nos curvamos, nos despimos de vaidade. Quando elevamos as mãos, reconhecemos nossa total dependência do Pai. Já percebeu como esses gestos físicos ajudam a mente e o coração a se conectarem de maneira mais profunda? É como se estivéssemos dizendo: Senhor, estou todo teu, corpo, mente e alma. E isso muda tudo. Porque orar não é apenas falar, é entregar-se. E toda entrega exige uma postura compatível. Além disso, o inimigo das nossas almas sabe como usar até mesmo os pequenos hábitos para enfraquecer nossa fé. Um cristão que ora deitado todos os dias, com o celular na mão ou entre um bocejo e outro, logo perceberá que sua vida espiritual perdeu vigor. As orações se tornam automáticas, sem profundidade, sem conexão real. A mente se distrai, o corpo se rende ao cansaço e o espírito se esfria. Isso é grave, porque a oração é o oxigênio da vida espiritual. Sem ela, morremos aos poucos por asfixia espiritual. Por isso, cada detalhe importa. E nossa postura não pode ser negligenciada. É claro que há momentos em que a única opção é orar deitado, numa enfermidade, numa situação extrema, numa madrugada em que o corpo não aguenta mais. Deus conhece essas situações, Ele não exige perfeição, mas sinceridade. No entanto, quando temos plena capacidade física de nos ajoelhar, de nos erguer, de buscar uma posição que demonstre reverência, por que não fazê-lo? Por que escolher o caminho mais fácil, se estamos diante do Deus que entregou o seu próprio Filho por nós? Por que não nos colocarmos com o máximo de respeito, com a melhor disposição possível, como uma prova visível do nosso amor e da nossa gratidão? Segundo motivo, orar deitado pode te levar à distração. E se eu te dissesse que muitos dos momentos em que você se sentiu distante de Deus, desconectado, vazio espiritualmente, começaram exatamente aí, no hábito aparentemente inofensivo de tentar falar com o Criador enquanto seu corpo está na posição mais vulnerável à dispersão? É isso mesmo. Parece algo simples, quase insignificante, mas carrega um peso espiritual enorme. Quando você se deita para orar, o que exatamente está comunicando ao seu cérebro? Que é hora de relaxar, de descansar, de desligar. Seu corpo entende esse sinal como o início de um repouso, não como um chamado à batalha. Porque a oração, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas uma conversa calma com Deus, é uma guerra travada no invisível. E quem entra numa guerra com os olhos fechando, com a mente vagueando, com o corpo rendido ao sono? Ninguém vence batalhas espirituais sem vigilância. Jesus não disse reposem e orem, Ele disse vigiai e orai. Ele sabia da nossa tendência humana à distração. Sabia como o inimigo é sutil, como planta sementes de comodismo nos hábitos mais cotidianos. A distração não chega como uma bomba, mas como um sussurro. E o primeiro passo para perder o fervor é exatamente este, a falta de vigilância. Quantas vezes você começou a orar deitado e terminou dormindo sem nem perceber? Ou pior, quantas vezes você começou com boas intenções, mas em poucos minutos já estava pensando em outras coisas, viajando em pensamentos aleatórios, desviando-se completamente daquilo que deveria ser um momento de conexão profunda com o Eterno? Isso acontece porque o corpo influencia diretamente a mente. Se você se coloca na posição de repouso, é isso que a sua mente entenderá. Ela não irá discernir que se trata de um momento sagrado, de intimidade com o Espírito Santo. Pelo contrário, ela irá desacelerar, perder o foco, se entregar ao torpor. E enquanto isso, o inimigo observa. Porque ele sabe que um cristão que ora com seriedade é uma ameaça, mas um cristão distraído é inofensivo. Ele sabe que basta sussurrar cansaço, sugerir conforto, encorajar o repouso na hora errada, e aquele que deveria estar travando batalhas celestiais estará vencido pelo sono. Billy Graham alertava constantemente sobre os perigos da negligência espiritual. Ele não falava apenas para impressionar ou para soar religioso. Ele conhecia os bastidores da fé. Sabia que o diabo não precisa destruir a sua fé de uma vez, ele precisa apenas te distrair o suficiente para que você não a alimente.
e a oração é o alimento da alma. Sem ela, enfraquecemos. E quando você ora deitado, sem perceber, está oferecendo migalhas ao seu espírito. Está dizendo: Senhor, estou aqui, mas não com tudo o que sou. Estou com um pedaço da minha atenção, talvez com parte do meu coração, mas o resto já está escorregando para o sono. E essa oração morna, dispersa, feita entre bocejos e suspiros de cansaço, dificilmente sobe aos céus com a força de uma súplica fervorosa. Você precisa entender que a oração é um momento de guerra. É ali que você intercede pela sua família, que clama por livramento, que pede sabedoria para decisões, que busca direção divina para a sua vida. Como entregar uma tarefa tão vital ao cansaço? Como confiar algo tão sagrado a um momento em que seu corpo está prestes a desligar? Imagine um soldado, em pleno campo de batalha, deitando-se no chão, fechando os olhos e dizendo: vou lutar assim mesmo, deitado, descansando um pouco. Parece absurdo, não é? Pois é assim que muitos têm se comportado espiritualmente. Acomodam-se, relaxam e perdem batalhas que poderiam ser vencidas com mais vigilância. Jesus, no jardim do Getsêmani, nos deu o exemplo. Mesmo sabendo do sofrimento que o aguardava, mesmo sendo Deus em carne, ele se afastou, se ajoelhou e orou com suor como gotas de sangue. Ele não se deitou, não cochilou, não buscou conforto. Ele buscou o Pai com tudo o que tinha, com o corpo e com a alma em total entrega. Se até o Filho de Deus se colocava em posição de reverência e esforço para orar, quem somos nós para tratarmos a oração como um momento secundário, casual, preguiçoso? Cada oração deve ser uma oferta viva, um clamor ardente, uma ponte direta entre o céu e a terra. Mas isso só acontece quando estamos atentos, vigilantes, presentes de verdade. E há mais, quando você escolhe orar deitado, está, sem perceber, cultivando uma mentalidade de permissividade. Está dizendo a si mesmo que qualquer momento serve, que qualquer posição basta, que Deus vai entender. Mas essa permissividade vai se espalhando. Primeiro é a posição, depois é o horário, depois é a frequência. Quando você percebe, está orando menos, com menos fervor, menos entrega, menos verdade. E o seu relacionamento com Deus vai se tornando superficial, automático, mecânico. Deus não quer robôs que recitam palavras, Ele quer corações quebrantados, almas despertas, espíritos sedentos por sua presença. Ele quer inteireza, e não fragmentos de atenção. Além disso, há uma dimensão espiritual que não pode ser ignorada. Orar exige que estejamos com as armaduras espirituais ajustadas. Paulo, em Efésios, fala da couraça da justiça, do capacete da salvação, da espada do Espírito. Essas imagens são de soldados em prontidão, não de pessoas deitadas esperando que algo aconteça. Orar deitado é estar desarmado. É se colocar vulnerável. É abrir espaço para que pensamentos aleatórios, sentimentos de dúvida e distrações tomem o lugar da fé, da confiança e da reverência. A posição do corpo comunica ao seu espírito que tipo de ambiente você está criando. Um ambiente de busca verdadeira ou de indiferença disfarçada de espiritualidade. Não se trata de religiosidade vazia, de seguir regras por seguir. Trata-se de consciência espiritual. Trata-se de entender que você está se dirigindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele diante de quem até os anjos se cobrem com as asas e dizem Santo, Santo, Santo. Como então, nós, meros humanos, ousamos tratá-lo com menos reverência do que tratamos um juiz ou um patrão? A forma como oramos revela o quanto valorizamos o relacionamento com Deus. E se esse relacionamento é realmente precioso para você, ele deve ser cultivado com o melhor que você pode oferecer: atenção total, presença real, esforço consciente. Terceiro motivo: a Bíblia apresenta exemplos claros de posturas de oração que envolvem respeito, humildade e entrega. Agora imagine o seguinte cenário: você é convidado para uma audiência com o maior rei da terra, um governante temido e respeitado por todos, alguém cuja autoridade ninguém questiona, e cuja presença impõe reverência imediata. Você entraria deitado nessa sala? Iria de qualquer jeito, com a postura relaxada, olhos quase fechando, corpo inclinado ao sono? É claro que não. Você se prepararia com cuidado, ajustaria sua postura, ficaria atento a cada detalhe, porque entenderia a grandeza daquele momento. Agora pense, se diante de um governante humano já há essa preparação,
quanto mais diante do Rei dos Reis, do Criador dos céus e da terra, diante daquele que sopra a vida, que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Esse é o nível de reverência que a oração exige. A forma como nos aproximamos de Deus revela o quanto realmente o reconhecemos como soberano, como santo, como digno de toda honra, glória e exaltação. E as Escrituras estão repletas de exemplos que reforçam essa verdade. Desde o Antigo Testamento, vemos personagens que, ao se colocarem diante de Deus, adotam posturas físicas que expressam o mais profundo respeito e rendição. Moisés tirou as sandálias diante da sarça ardente porque estava em terra santa. Esdras, ao ouvir as palavras da lei, caiu com o rosto em terra, quebrantado, reconhecendo a santidade de Deus e o pecado do povo. Neemias, antes de reconstruir os muros, se prostra em jejum e oração. E Daniel, mesmo sob risco de morte, mantinha o hábito fiel de orar 3 vezes ao dia, ajoelhado diante de sua janela, voltado para Jerusalém. Ele não orava deitado, não se deixava levar pelas pressões ou pelo cansaço. Ele orava com intenção, com postura, com disciplina. Esses homens compreendiam que a oração não é uma conversa banal, casual, superficial. É um ato sagrado, uma entrega, uma manifestação de adoração. E então chegamos ao maior exemplo de todos, Jesus Cristo. O próprio Filho de Deus, o Verbo encarnado, não se permitia orações preguiçosas. No jardim do Getsêmani, diante da maior angústia que alguém poderia experimentar, ele se afasta dos discípulos, se ajoelha, e ora com tamanha intensidade que seu suor se transforma em gotas de sangue. A Bíblia é clara ao dizer que ele se ajoelhou. Ele, que tinha todo o poder, toda a autoridade, que era puro, santo, perfeito, ainda assim se colocava em uma postura de humildade diante do Pai. E isso nos ensina algo profundo. A postura física, ainda que não seja o único elemento importante da oração, comunica algo ao nosso espírito, molda nosso interior, alinha nossa mente e nosso coração à realidade divina. Quando dobramos os joelhos, estamos dizendo ao nosso próprio eu, você não está no controle. Existe alguém maior. Existe alguém diante de quem nos rendemos. E aqui está um ponto essencial que muitos negligenciam: o corpo é instrumento da adoração. Paulo escreve em Romanos 12 que devemos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso significa que tudo o que fazemos com nosso corpo, inclusive a forma como nos colocamos em oração, pode ser uma oferta ao Senhor ou uma distração. Quando você se ajoelha, seu corpo inteiro está alinhado com a intenção do seu coração. Não há distrações visuais, não há acomodações físicas. Existe uma entrega. E essa entrega se transforma em reverência viva. Por outro lado, quando a oração se torna rotineiramente deitada, quando o conforto é a prioridade e não a devoção, algo está fora de lugar. Não se trata de legalismo, nem de julgar quem ora deitado em uma emergência, no meio da noite, ou por limitações físicas. Deus vê o coração. Mas quando esse hábito se torna constante, pode indicar uma ausência de intencionalidade, uma perda do senso de santidade, uma inversão de prioridades espirituais. Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história, dizia com frequência que a forma como oramos revela o quanto valorizamos aquele momento. E isso vai além das palavras. É sobre a preparação, o silêncio interior, a atitude, a atenção dedicada, o tempo separado exclusivamente para estar com Deus. Em seus momentos de oração, Billy se colocava sozinho em um cômodo, em total reverência, muitas vezes ajoelhado, consciente de que estava entrando no lugar mais sagrado que um ser humano pode habitar, a presença viva do Altíssimo. Ele dizia que a oração não é apenas um diálogo, mas um encontro transformador. E ninguém sai o mesmo de um encontro com Deus quando entra de verdade, com todo o ser envolvido. É por isso que os grandes avivalistas sempre falaram sobre a postura. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, dizia que há mais poder em um joelho dobrado do que em 1000 palavras eloquentes. Dwight L. Moody, outro gigante da fé, afirmava que sua vida espiritual só começou a mudar quando ele passou a encarar a oração como prioridade absoluta, com corpo, alma e espírito envolvidos. E Jonathan Edwards, no grande avivamento americano, passava horas ajoelhado em seu quarto, buscando o mover de Deus. Eles sabiam que a reverência não é apenas uma formalidade, é um canal que abre as comportas do céu. Quando seu corpo se curva, o seu orgulho também começa a se curvar.
E é exatamente isso que Deus deseja: corações quebrantados, não altivos, atitudes humildes, não relaxadas, uma fé que se manifesta até na forma de se ajoelhar. A cultura moderna, no entanto, tem relativizado a importância da reverência. Vivemos em tempos em que tudo precisa ser rápido, fácil, confortável. E isso contamina até nossa vida espiritual. Queremos orações curtas, sem esforço, feitas enquanto estamos deitados, rolando o celular, entre um cochilo e outro. Mas Deus não é fast food. Ele não se manifesta em qualquer ambiente, de qualquer jeito. Ele se move onde há temor, onde há busca genuína, onde há entrega. O problema de tornar a oração deitada uma rotina é que você se acostuma com um Deus pequeno, com orações fracas, com encontros rasos. E isso, com o tempo, te afasta do fogo espiritual, da sensibilidade à voz de Deus, do quebrantamento que transforma. Você não precisa de um altar de ouro para se ajoelhar. Não precisa de um templo imenso, nem de um ambiente perfeito. Precisa apenas de um coração disposto e de um corpo que traduza essa disposição em atitudes reais. Uma sala simples, um quarto silencioso, um cantinho isolado, isso já basta quando a intenção verdadeira. E, ao ajoelhar-se, algo muda. Você sente. Você percebe que entrou em um lugar espiritual diferente. Não é misticismo, é obediência. É alinhar-se ao que as Escrituras ensinam. Não à toa, em Apocalipse, os 24 anciãos se prostram diante do trono. Eles não apenas falam, eles se curvam. Porque diante da glória, não há espaço para preguiça. Há reverência. Há temor. Quarto motivo, você já parou para pensar que a maneira como você ora revela muito mais do que palavras podem expressar? Que a postura do corpo pode ser, muitas vezes, o reflexo exato do estado da sua alma. Pois bem, orar deitado, embora pareça algo inofensivo ou até confortável, pode estar revelando, silenciosamente, uma tendência à preguiça espiritual que muitos de nós preferimos ignorar. É fácil justificar, é só uma conversa com Deus antes de dormir, ou então, Ele conhece meu coração, mesmo se eu estiver cansado. Mas essas justificativas, apesar de parecerem espirituais, podem estar encobrindo algo muito mais sério: o esfriamento da alma. Orar deitado, especialmente quando isso se torna um hábito recorrente e não uma exceção pontual, pode estar alimentando uma atitude de comodismo que mina, pouco a pouco, nossa vida de intimidade com Deus. É aquela oração apressada, murmurada entre um bocejo e outro, que não nasce do desejo ardente de estar na presença divina, mas sim da necessidade de cumprir um ritual mínimo antes de dormir. E nesse ponto, não estamos mais falando apenas de postura física, mas de uma postura espiritual que precisa ser urgentemente confrontada. A Bíblia não é um livro de sugestões confortáveis, mas de chamados urgentes. O apóstolo Paulo nos exorta a orar sem cessar, a sermos fervorosos no espírito, a não sermos negligentes no zelo. E como viver isso se a nossa vida de oração se resume a alguns minutos preguiçosos, deitados na cama, antes do sono nos vencer? Não se trata aqui de proibir a oração deitada. Deus é acessível em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer posição. Mas o que está em jogo é a intensidade, a frequência, sobretudo, a intenção. Quando o único momento do seu dia reservado para falar com o Criador do Universo acontece de maneira displicente, num estado quase inconsciente, o que isso comunica sobre a sua fé? A oração não é apenas um ato devocional, é um combate espiritual. Billy Graham, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, dizia que a oração é uma batalha contra a carne, contra o mundo e contra o inimigo de nossas almas. E nenhuma batalha é vencida de forma passiva. Não se conquista a vitória com o corpo relaxado e a mente distraída. Vence-se com disciplina, com intenção, com entrega. Você não precisa estar em um templo para orar com reverência. Você pode estar no seu quarto, no seu trabalho, no transporte público. O que Deus olha não é a posição exata do seu corpo, mas a postura do seu coração. No entanto, o corpo e o coração estão conectados. A forma como nos posicionamos fisicamente muitas vezes ajuda a mente a entrar em sintonia com o que é espiritual. Quando você escolhe se ajoelhar, levantar as mãos ou mesmo sentar com seriedade e atenção, você está ajudando o seu próprio interior a compreender a solenidade daquele momento. Agora, quando você se deita, se cobre, apaga as luzes e tenta encaixar a oração entre o cansaço e o sono,
O que você está dizendo para si mesmo e para Deus? Que esse momento não é tão importante assim. Que basta qualquer gesto, qualquer pensamento solto, para cumprir a sua parte. Essa prática, quando constante, vai moldando sua espiritualidade de forma rasa, vai tornando sua relação com Deus cada vez mais mecânica e menos viva. A oração é a respiração da alma. É o canal pelo qual nos ligamos à fonte da vida, da sabedoria, da direção. Quando tratamos esse momento com desleixo, é como se estivéssemos dizendo que podemos viver com pouco ar, com poucos minutos de oxigênio espiritual por dia. Isso não é suficiente para sustentar uma fé vibrante. Isso não é o suficiente para resistir aos ataques diários da carne, do mundo e do diabo. Por isso, precisamos resgatar a urgência da oração. Precisamos nos posicionar, nos disciplinar, nos comprometer com momentos de busca profunda. E sim, isso exige esforço. Exige que você levante da cama, que vença o sono, que interrompa o conforto, que organize sua rotina. Mas é nesse esforço que se revela a seriedade do seu compromisso com Deus. Ninguém cresce espiritualmente vivendo no automático. Crescimento exige intenção. E a oração intencional começa com a forma como você a encara, como prioridade ou como detalhe. Muitos dizem, mas eu oro o dia todo, em pensamento, enquanto dirijo, enquanto trabalho. E sim, é maravilhoso cultivar uma mente que fala com Deus o tempo todo. Mas isso não substitui os momentos intencionais de oração profunda. Aquele momento em que você para tudo, fecha a porta do quarto, se ajoelha ou senta com reverência, e dedica o melhor do seu tempo para ouvir e falar com o Senhor. Esse tipo de oração transforma. Esse tipo de oração renova. Esse tipo de oração move o céu. Orar deitado, quando se torna regra e não exceção, pode indicar que estamos tentando encaixar Deus em nossas sobras de tempo, em nossos últimos minutos de consciência, ao invés de colocá-lo no centro do nosso dia, no centro do nosso coração. E quando isso acontece, não é só a vida de oração que esfria, é a fé como um todo. A negligência com a oração deforma a alma aos poucos, como uma chama que se apaga lentamente, quase sem perceber. Além disso, há algo profundamente simbólico nas posturas de oração registradas na Bíblia. Quando vemos homens e mulheres se ajoelhando, prostrando-se, rasgando as vestes, cobrindo-se de cinzas, esses gestos não eram apenas culturais. Eles comunicavam quebrantamento, reverência, temor. E mesmo que hoje o contexto seja diferente, a essência permanece. A postura física é uma expressão do que está no coração. Se nos posicionamos com seriedade diante de uma autoridade humana, quanto mais diante do Rei dos Reis? Imagine um encontro com uma figura de extrema importância. Você não se apresentaria de forma relaxada, deitado, com os olhos semicerrados. Você se prepararia, ajustaria sua postura, demonstraria com o corpo o respeito que sente por aquela presença. E então, por que com Deus seria diferente? Claro que há dias em que estamos doentes, exaustos, sem forças. E nesses dias, orar deitado pode ser o máximo que conseguimos. E Deus conhece esses momentos. Ele não rejeita o quebrantado. Mas o problema está quando isso se torna o padrão. Quando dia após dia escolhemos a posição mais fácil, a hora mais imprópria, o ambiente mais propício ao sono, e chamamos isso de oração. É nesse ponto que precisamos fazer um autoexame. Será que não estamos, na verdade, cultivando um cristianismo superficial? Será que nossa vida devocional não está sendo tratada com indiferença disfarçada de intimidade com Deus? Não confunda liberdade com relaxamento espiritual. Ser íntimo de Deus não é ser irreverente. Quanto mais próximo você estiver do Senhor, mais reverência você terá ao se aproximar dele. Quinto motivo, a oração é uma arma espiritual, e ela deve ser usada com seriedade. E se eu te dissesse que, enquanto você ora, existe uma batalha sendo travada no invisível? Uma guerra que você talvez não veja com os olhos físicos, mas que está acontecendo exatamente agora, ao seu redor, dentro da sua casa, nos pensamentos da sua mente, nas emoções do seu coração, nas escolhas diárias da sua vida. Muitos subestimam o poder da oração porque não enxergam seus efeitos imediatos, mas o mundo espiritual é mais real do que muitos imaginam, e é por isso que a forma como você ora importa tanto. Quando Paulo fala sobre a armadura de Deus em Efésios 6, ele não está fazendo uma analogia qualquer. Ele está descrevendo um cenário de combate espiritual intenso, onde cada parte da armadura tem um propósito:
desde o capacete da salvação até a espada do Espírito. E depois de listar tudo isso, ele termina dizendo: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança. Isso não é um detalhe jogado no final da passagem. É o clímax. É como se Paulo estivesse dizendo: você se armou. Então agora entre em campo, e o campo é a oração. Isso nos mostra que a oração é o meio pelo qual nos posicionamos espiritualmente, onde entramos em comunhão com o céu e resistimos às forças que querem nos destruir. Portanto, ela não pode ser feita de qualquer jeito, como um suspiro antes de apagar a luz do quarto. Agora pense comigo, quando você ora deitado, num estado quase de sonolência, você realmente está empunhando essa espada espiritual? Você realmente está vigiando, como Paulo recomenda? Quando você faz uma oração rápida, quase como um reflexo, sem intenção, sem intensidade, sem foco, você acha que está levando a sério esse chamado à guerra espiritual? Porque a verdade é que a maneira como nos colocamos diante de Deus fala muito sobre como o enxergamos. Se oramos com displicência, demonstramos que não compreendemos o peso do que está em jogo. Imagine um soldado em campo de batalha tentando lutar deitado, sonolento, relaxado. É uma imagem absurda, certo? No entanto, espiritualmente, é exatamente isso que muitos fazem diariamente ao reduzirem a oração a um ritual desatento antes de dormir. É como se estivessem na linha de frente da guerra mais importante de suas vidas, mas de olhos semicerrados, entregues ao cansaço, sem qualquer estratégia, sem qualquer armadura emocional ou espiritual. Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história, dizia que a oração é como respirar para o cristão. Se você parar, você morre espiritualmente. E ninguém respira de forma distraída quando está em perigo. Ninguém permanece calmo quando sabe que há um incêndio em sua casa ou que alguém está tentando invadir sua propriedade. Pelo contrário, a adrenalina sobe, o corpo se posiciona, a mente se concentra. Porque então tratamos a oração como algo passivo, relaxado, desimportante? Talvez porque esquecemos o quanto estamos sendo atacados. Talvez porque não percebemos que pensamentos negativos, tentações sutis, brigas familiares, vícios emocionais e frieza espiritual são armadilhas lançadas diariamente contra nós. E a única maneira de resistir é com vigilância e oração ativa, constante, feita com o corpo presente, com a mente desperta e o coração queimando de fé. Orar deitado pode ser cômodo, mas não é eficaz em uma guerra onde a atenção vale mais que a força. E mais, quando você ora com seriedade, você está demonstrando à sua própria alma que aquilo tem valor. O ato de levantar, de se ajoelhar, de separar um tempo, mesmo cansado, mesmo com sono, mesmo com distrações ao redor, comunica ao seu interior que Deus vem primeiro. Esse gesto simples muda a atmosfera do seu quarto. Cria um altar invisível onde você está, transforma o espaço em solo santo. Já percebeu como, quando algo é importante para nós, nós fazemos um esforço extra? Se você tiver um encontro importante, mesmo cansado, você se arruma, se levanta, se prepara. Porque existe respeito, existe expectativa. O mesmo deve acontecer na oração. Orar com o corpo entregue é uma forma de alinhar o físico com o espiritual. É uma entrega por completo. É como dizer: Senhor, não estou aqui apenas em pensamento. Estou aqui com tudo que sou. Meu corpo, minha mente, minha voz, minha atenção, tudo isso é teu agora. A oração é o sopro da alma. E se ela é o nosso fôlego espiritual, então orar relaxadamente é como respirar de forma superficial. Não sustenta. Não alimenta. Não purifica. É como viver com metade da força. E esse estilo de vida afeta todas as áreas: o ânimo para enfrentar os dias, a clareza para tomar decisões, a resistência emocional diante dos conflitos, a firmeza para vencer tentações. A oração é o ponto de contato com o alto, e se esse contato é fraco, as consequências são inevitáveis. Quantas vezes você já se sentiu fraco espiritualmente sem saber o porquê? Muitas vezes é porque a sua vida de oração não está nutrindo sua alma, não está conectando você verdadeiramente à fonte da força que você precisa. A oração feita com seriedade tem poder para mudar atmosferas, quebrar cadeias invisíveis, restaurar relacionamentos, proteger a mente e renovar o espírito. Não existe cristianismo verdadeiro sem oração sólida. E não existe oração sólida feita com descaso.
A oração precisa ser priorizada, assim como você prioriza o alimento do corpo. Você não deixa de comer todos os dias porque está cansado, certo? Então por que deixa de orar com qualidade por causa do cansaço? O inimigo sabe disso. Ele não quer que você pare de orar completamente. Ele só quer que você ore mal. Que você ore desatento. Que você ore apenas por obrigação. Porque uma oração sem coração é uma oração ineficaz. E, com o tempo, orar desse jeito esfria o espírito, enfraquece a fé e abre portas para a dúvida, para o medo, para a culpa. Uma vida de oração desleixada é o terreno fértil para a estagnação espiritual. Não é à toa que tantos cristãos sentem-se vazios mesmo estando na igreja. Estão presentes fisicamente, mas seus corações estão distantes, porque deixaram de se conectar com Deus através da oração viva e intencional. A forma como você ora diz muito sobre sua percepção do céu. Quem ora como quem fala com o Criador do Universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, não o faz de qualquer maneira. Existe reverência. Existe entrega. Existe preparação. Você se lembra de quando Jesus foi orar no Getsêmani? Ele se afastou dos discípulos, prostrou-se em terra, suou gotas de sangue. Não era uma oração qualquer. Era uma batalha. Ele estava prestes a enfrentar o maior sofrimento da história, e ele sabia que a única forma de suportar aquilo era orando com intensidade. E se o próprio Filho de Deus orava com tamanha seriedade, por que nós achamos que podemos fazer diferente? Porque achamos que podemos nos deitar, fechar os olhos e soltar algumas palavras apressadas como se estivéssemos resolvendo uma obrigação qualquer. Chegamos ao final dessa profunda reflexão, e se você ficou comigo até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu a seriedade desse chamado. Não foi por acaso que você escutou cada palavra, não foi por acaso que sua atenção se manteve até o último segundo. Você sabe, no fundo do seu coração, que oração não é apenas um ritual repetitivo ou uma obrigação religiosa, é uma guerra silenciosa travada todos os dias no mundo invisível. E agora que você compreendeu a profundidade disso, eu te pergunto, vai continuar orando como se estivesse em uma sala de espera, distraído e impaciente, ou vai entrar nesse campo de batalha com coragem, intencionalidade e fé viva? Porque quando oramos de verdade, as correntes se quebram, os céus se movem, e o impossível começa a tomar forma diante dos nossos olhos. E se você chegou até o fim desse vídeo, você é diferente. Você é daqueles que tem sede por mais, por transformação real e por experiências profundas com Deus. Por isso, se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, eu te convido agora a curtir esse vídeo. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas que também precisam ouvir essa verdade. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas mensagens que vão aprofundar ainda mais sua caminhada espiritual. Deixe um comentário aqui embaixo dizendo "Eu escolho orar com seriedade", para que eu saiba que você faz parte dessa geração que não brinca com o que é sagrado. E se você deseja apoiar ainda mais esse canal e fazer parte de uma comunidade mais próxima, considere se tornar membro. Os membros têm acesso a conteúdos exclusivos, bastidores e palavras mais íntimas que eu compartilho apenas com quem está comprometido nessa jornada. E agora, como eu prometi, só para você que ficou até o final, há um presente especial nos comentários. Role até lá, procure a mensagem fixada no topo e descubra o que preparei com carinho para você. É algo que vai fortalecer ainda mais sua fé e sua vida de oração. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.